Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Sua inscrição é importante para nosso canal. Estejamos juntos evangelizando cada vez mais. Finalizamos o nosso estudo sobre o livro do Êxodo. Mas a teologia do Êxodo perpassa todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Jesus está dentro da teologia do Êxodo. É na teologia do Êxodo que Deus liberta o homem da sua escravidão. No caso, a escravidão do Egito. Com Jesus, nós somos libertados da escravidão da morte, pela ressurreição, pelo perdão dos pecados, pela expiação dos nossos pecados que Jesus fez na cruz. É a teologia do Êxodo atualizada dentro da ação da Santíssima Trindade. O Pai que nos liberta, o Filho que nos redime, nos salva através do seu sangue e o Espírito Santo que caminha conosco, assim como Deus caminhou com o povo através da nuvem que ia à frente até eles entrarem na terra prometida. Portanto, ter uma boa compreensão do livro do Êxodo é fundamental. E o que ele traz? No primeiro momento, ele traz que o povo clama. Eles estão escravos e em Gênesis 1 eles clamam a Deus. E Deus suscita um libertador, Moisés, e que vai fugir para a terra de Madiã, mas lá não é a sua missão, ele volta para libertar o povo. Da onde ele fugiu? Como um assassino por tentar defender o povo. Ele enfrenta o faraó com Deus ao seu lado, de mão forte, e através das 10 pragas, esse povo sai do Egito, entrando no deserto a pé seco. Depois, nós temos Deus se apresentando a esse povo, em Êxodo 3, um dos textos centrais do Antigo Testamento. Um Deus que ouve, que fala, que desce, que liberta, ou seja, um Deus de ação, a ação de libertar. Naquele tempo e continuando esta libertação hoje, mas a libertação do maior medo, da morte. Então, o texto continua, aonde Deus, para libertar o seu povo, usa sua mão forte através das 10 pragas. Esse povo é tocado embora do Egito, passa pé seco e entra no deserto. Lá no deserto faz uma bonita festa, festa da Páscoa, dando um significado novo a uma festa da agricultura e dos pastores, onde eles celebram o Deus libertador. E aí esse povo continua a sua caminhada, aprendendo aquilo que nós chamamos de pedagogia de Deus no deserto, aprendendo a dividir, a confiar em Deus que sempre vai providenciar o necessário, a criar leis justas, a descentralizar o poder, a instituir juízes e não reis. E esse povo faz uma aliança com Deus. Deus propõe uma aliança, esse povo aceita, e aí é falado dos direitos e dos deveres, desde o capítulo 19 até o capítulo 24, aonde é formalizada a aliança, com símbolo 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Esse povo cria leis religiosas para que Deus não seja utilizado de forma errada e seja visto como santo, santo. E esse povo funde em um bezerro de ouro. E Deus percebe isso, Moisés vem, quebra as tábuas antes de entregá-la ao povo. Mas Deus não se vinga, porque Deus é amor. E ele pede para que Moisés faça novas tábuas, da qual ele mesmo escreve. Ou seja, da parte de Deus não há rompimento sobre a aliança. E aí entra a segunda parte das prescrições, aonde o sábado passa a ser muito importante como momento de você parar tudo para pensar naquilo que é essencial, Deus.
Com isso, o que nós temos, gente? Finalizando o livro do Êxodo, através desse breve relato que eu fiz. E que nós demoramos 31 encontros para fazer isso. Nós temos, dentro da teologia do Êxodo, algo muito importante. Primeiro, um Deus que se dá a conhecer. Lá no capítulo 3 de Êxodo. Um Deus que chama cada um a participar e que não aceita nossas desculpinhas. Vocês se lembram das fugas de Moisés? Mas ele nos quer juntos na sua caminhada, como agentes de libertação. Não apenas como meros espectadores. Assim como hoje, nós iremos para a vida eterna junto de Deus se formos agentes e não espectadores. Deus liberta o seu povo. A ação de libertar. Eu sou Yahvé. Eu sou aquele que sou. E a ação dele é libertação. E aí, um Deus que caminha com o seu povo. Ele não dá uma ordem, se tranca numa sala. Não. Ele está junto com o povo. Com sinais marcantes. A arca, as tábuas da lei, a nuvem que caminha junto com o povo e assim por diante. Então, se pegarmos o livro do Êxodo, é um livro maravilhoso. Uma experiência nova de divindade. Os deuses do Egito eram estátuas. Não se mexiam, não ouviam, não falavam, não interagiam com o povo, não davam dicas sobre o certo e o errado. Eles eram apenas manipulados pela elite financeira e religiosa. Javé não. Ele é um Deus santo que exige santidade diante dele. Então, aonde ele vai estar representado? Na tenda, na habitação. Tem que ser tudo diferente para que a gente perceba que Deus é diferente. Com ele não podemos nos relacionar de qualquer forma. Precisamos estar mais descansados. Precisamos estar mais propensos. Temos que ter tempo, porque Deus não é na velocidade. Deus tem um agir constante. E nós precisamos estar preparados para percebermos isso. Mas a sua ação nos liberta dos medos, nos liberta das escravidões e, acima de tudo, nos liberta do pecado e da morte, com a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, o que é o livro do Êxodo? É o livro onde existe a apresentação de Deus para nós de tudo isso. Um Deus que se apresenta como libertador, que liberta o seu povo, que faz a guerra pelo seu povo, que luta do nosso lado, que nos liberta e que caminha depois conosco, nunca nos abandonando. E aí, querendo que nós passemos a eternidade com Ele. Não apenas esse tempo limitado de vida que nós temos. E importante, gente, é que essa teologia do Êxodo, ela continua em todo o Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. E hoje na história da igreja. Nós temos que continuar fazendo os nossos êxodos, nos libertando dos pecados, das correntes que nos aprisionam, sejam elas do consumismo, de alguma dependência química, a liberdade moral, a liberdade pessoal de podermos optarmos e estarmos preparados diante de Deus, fazendo os nossos repousos. Então, que nós possamos perceber que Deus se apresentou ao povo 1200 anos atrás e continua hoje na nossa história do mesmo jeito, fiel, nos perdoando, nos dando símbolos e nos dando líderes para que possamos saber o caminho correto. Que a teologia do Êxodo possa nos iluminar hoje e sempre. Paz e bem.